Olá pessoal, estamos aqui no mais uma edição do InfoLab Responde. Hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês aqui sobre telas de smartphones. Estou aqui no estúdio com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? E o Cadu ali na produção. Então basicamente o que a gente vai falar hoje é algumas diferenças das telas dos smartphones, LED, OLED, AMOLED, e se a resolução também faz uma diferença muito grande, se o Quad HD é importante, se o Full HD já é suficiente ou o HD mesmo. E basicamente isso. A gente Léo, vamos falar um pouquinho então, por que o Quad HD fez diferença hoje em dia num smartphone? O que você diria? Bom, quando eu fiz a minha resenha do G3, que foi o primeiro a chegar aqui com a tela Quad HD, que é 2400 e... Bom, é superior ao Full HD. é superior ao Full HD, né? Eu argumentei que não era necessário um smartphone ter esse tipo de resolução, porque a distância que você segura dele e a densidade de pixels que ele oferece no Full HD já é tipo quase indistinguível do Quad HD. E basicamente você não consegue ver pontos na tela, né? Você vê a tela muito nitidamente. Exatamente, os contornos são bem definidos, etc. Só que essa situação mudou, porque os smartphones estão ganhando mais usos. O maior exemplo disso é o Gear VR da Samsung. Ou o próprio Cardboard do Google também, né? Sim, o próprio Cardboard do Google. O que são esses dois produtos? Eles são óculos de realidade virtual. Basicamente o que eles fazem é usar o smartphone como uma tela para colocar na sua frente ali e vedar a visão e usá-la como se fosse como um óculos Rift. Ele funciona de visor para esse headset de realidade virtual. Então, Exatamente. Basicamente, uma resolução mais alta vai te dar um maior nível de detalhe. Muito melhor, porque ele fica muito mais próximo do seu olho do que ele normalmente ficaria. E faz diferença. Eu usei o Gear VR, usei o óculos também, e o Gear VR, nesse sentido, é muito superior. Ele foi melhor que o Oculus Rift? Com certeza, com certeza. Porque o Oculus Rift agora ele tá com... Ele tem uma tela Full HD. Mas aí mesmo o Quad HD nessa distância vai ser pequeno. Acho que dá para melhorar ainda mais, mas aí você vê um bom sentido para poder aumentar a resolução das telas de smartphone. Isso para um futuro médio prazo. Médio prazo. Agora vamos falar um pouco sobre qual é o impacto direto da diferença de tecnologia usada no display de smartphone. Basicamente, um dos grandes pontos positivos dos smartphones com tela OLED é a duração de bateria, né? Porque eles conseguem uma gestão de energia melhor porque eles são diodos emissor de luz orgânicos, eles não precisam de uma retroiluminação como é o caso do LED. Então, basicamente, o ponto simplesmente não se acende, então você não está gastando energia à toa, acendendo tudo e iluminando só alguns pontos. Alguns smartphones que usam isso são o Moto Max, o Moto X. Sim, o Moto X. Aqui, como vocês podem ver, a Motorola tem o que eles chamam de Moto Display, que é um sistema de notificação, né? Basicamente, quando você passa alguma coisa na frente dele, ele acende só os pixels do horário e da notificação que estiver aparecendo. O resto continua preto para economizar energia. Exatamente, o resto não é ligado, então você não gasta tanta energia. Por isso mesmo que smartwatches feitos até hoje são basicamente todos, ou sei lá, e-ink, né, como é o caso do Pebble, ou... Que não tem cor, né? Exatamente. Enquanto, ele é preto e branco. Ou AMOLED, porque o AMOLED pode adotar esse tipo de estratégia. O Moto 360 tinha isso também, né? O Moto 360 é AMOLED. Bacana. Tem também um smartphone da Samsung que usa isso, né? A Samsung usa, principalmente nos smartphones top deles, né? Os Galaxy S ou Galaxy Notes da vida vão ter telas AMOLED. As linhas que custam mais de R$2.000 aqui no Brasil. Exatamente. Os mais baratos costumam usar LCD. E teve um impacto direto nos testes de bateria aqui no InfoLab. Sim. Se eu me lembro bem, o Galaxy S5, ele teve uma duração de bateria de quase 10 horas, acho que foi 9 horas e meia. 9 alguma coisa. E o Note 4 foi o segundo melhor. Segundo melhor. Só perdeu para o Moto Max, que também é uma tela AMOLED. Exatamente. Mas o Moto Max ele ganhou também porque ele tem mais capacidade de bateria, né? Um tem 3.900 mAh, outro tem 3.200, se não me engano. Sim. A Samsung consistentemente consegue resultados melhores nos nossos testes nesses tops por causa do AMOLED. Também por outras coisas, mas principalmente por causa do AMOLED. Isso.
Mas o OLED também não é só felicidade, né? Você teve um problema recentemente com isso, não foi, Léo? O OLED, ele tem... É difícil dizer assim se ele é mais frágil ou não, mas o fato é que se você interrompe a matriz ali, matriz de pixels, matriz de pixels, você quebra a tela inteira. Eu mesmo acabei de quebrar um Moto X, ele caiu no chão e quebrou a quina aqui e já morreu a tela inteira. Deixou cair 2 semanas depois de comprar? É isso? Foi uns 3 meses. 3 meses? Mas acontece, né? Mas aí quando quebra... Aí eu fui lá e comprei outro igual porque eu gosto desse celular. Sim, justo. Mas então basicamente um smartphone que tem uma tela AMOLED, ela não vai... AMOLED ou OLED mesmo, ela não vai ser substituível como um painel com retroiluminação LED. É mais difícil, viu? É uma tecnologia um pouco mais rara. É de certa forma um pouco mais suscetível a esse tipo de acidente, assim. Mas também não dá para generalizar tanto porque a proteção em cima varia de aparelho para aparelho, então é difícil dizer, assim. Basicamente. E por enquanto ainda não temos perguntas, vamos lembrar aqui que a gente está ao vivo, vocês podem mandar perguntas para a gente. Estamos aqui no InfoLab respondendo dúvidas sobre telas de smartphones, então se qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente manda aqui que a gente responde na medida do possível, tá legal? Outro smartphone com tela interessante foi o Galaxy Note Edge, né? Que ele é primeiro smartphone com tela com as bordas curvas, né? Ele tem até alguns atalhos aqui, eles são clicáveis, digamos assim, eles são tocáveis. Você pode apertar aqui na lateral para abrir seu e-mail ou coisas do gênero. E ele também usa a tecnologia AMOLED, Sim, né? Uma das vantagens da AMOLED é justamente essa flexibilidade de design, né? Como ele é um filme... Ele é um filme orgânico, né? Filme orgânico, você consegue, ao contrário do LCD, que depende de lâmpadas traseiras de uma retroiluminação, você consegue... Do LCD não, do LED, do LCD com LED convencional, você consegue ter essas variações de design que estão começando a aparecer no mercado aí. E o Galaxy Note se aproveita disso justamente para atalhos ali no lado, mais ou menos como a mesma ideia que tem na taskbar ali do Windows, né? A ideia é que fique alguns atalhos fixos ali para você. Sim. Que ajuda a operar o smartphone que já está ficando cada vez maior, né? Então esse tipo de coisa dá uma ajudada. Sem dúvida. Temos uma pergunta aqui do Vitor Martins, ele está perguntando qual tipo de tela consome menos bateria do celular. Acho que a gente já até chegou a responder, mas a gente fala de novo. Aquela questão, o AMOLED, ele, dependendo da estratégia como o fabricante implementa, ele consegue economizar mais, ele consegue ser mais eficiente. Se ele ficar totalmente ligado o tempo todo, tudo branco, aí é possível que ele gaste mais do que um LCD. Sim. Mas, se no caso contrário, por isso que você tem aparelhos ou sistemas operacionais como o Windows Phone ou o próprio Android mais recente adotando tons, interfaces mais escuras. Sim. Não é por acaso. É para você justamente tentar aproveitar o AMOLED nesse sentido. Sem dúvida. Ele mandou mais uma pergunta aqui que foi se tem alguma diferença entre as telas de celular para as telas de TVs. Olha... Sim e não, né? Tem semelhanças e diferenças. Essencialmente eles usam tecnologias parecidas, né? Mas TVs têm outras preocupações. Por exemplo, como a TV é muito grande, você precisa ter um sistema de iluminação diferenciado ali. Daí você tem várias formas. Edge Lit, que tem lâmpadas no perímetro, Full Array, que tem lâmpadas em toda a traseira. Aí ela muda a forma como elas apagam e acendem, que é o que eles chamam de local dimming, por exemplo, que é quando é só uma lâmpada num local específico que vai apagar ou acender. Isso varia bastante. Como o celular é muito menor, ele não tem esse tipo de preocupação, né? Vazamento de luz, tal, não é tão necessário assim. E às vezes, dependendo do modelo que você escolher, a fabricante não vai precisar se preocupar tanto com a gestão de energia quanto ela precisa se preocupar nos smartphones. Exatamente. Então ele vai conseguir oferecer uma experiência visual mais imersiva, mais legal, você vai poder só ter que vai consumir mais, né? Você vai poder ter brilhos mais altos em TVs. Monitores, por exemplo, tem outra preocupação ainda, que é a questão do refresh rate, a taxa de atualização mais alta.
Então, a variação do tamanho de tela muda como o consumidor usa ela e, portanto, muda a tecnologia que é mais importante para ela. Muda em termos de tecnologia quase nada. O que vai mudar mesmo é a abordagem da empresa em relação a essas tecnologias, né? Como ele vai implementar isso em um produto que ele vai vender para você. O Carlos Eduardo está perguntando aqui se existe alguma tela que se regenera quando ela risca. Já ouviu falar disso? Tela não. A LG usa um material no Flex, né? No G Flex, que é inclusive um smartphone que usa tela OLED. Justamente por isso que ele consegue ser curvo. Exatamente. Na traseira dele ele tem um material regenerativo que consegue se recuperar de alguns riscos, sim. Mas em tela eu não conheço. Eu estava lendo sobre esse material também na primeira edição do G Flex. Ele conseguia se recuperar de pequenos riscos feitos assim, sei lá, com a chave do smartphone no bolso e tal. Só que aí tem algumas questões importantes da temperatura ambiente, tem que estar em cerca de, se eu não me engano, era 26 ou 27 graus, que seria melhor. Se eu não me engano, eles até recomendavam você pegar o smartphone e fazer esfregar, se eu não me engano, era 27 graus, que era o ideal para o smartphone conseguir se regenerar rápido. Exato. E o que eu li sobre o novo G Flex, o G Flex 2, que foi apresentado na CES pela LG agora em janeiro, é que ele consegue se regenerar mais rápido. Então vai fazer os mesmos estilos de risco, só que em vez de demorar alguns minutos para ele se regenerar, vai demorar apenas alguns segundos. A tela em si, você tem várias coisas em cima dela, né? Você tem o método de iluminação, a matriz de pixels, aí depois vem as coberturas de vidro que tem uma série de camadas de óleo ali. Elas são polarizadas para emitir a luz melhor, para focar a luz melhor. Elas têm camadas de proteção oleofóbica. Então é uma coisa bem complexa ali na construção de uma tela de smartphone e de TV, etc. Sim. Uma coisa que é interessante a gente mencionar aqui é que tem poucos smartphones intermediários com tela AMOLED atualmente no mercado, né? É uma questão a gente vai encontrar o quê? A gente encontra o Moto X, o Galaxy S5 Mini, que ele tem tela AMOLED, né? Esse daí é um diferencial dele legal. Mas mesmo, você pode ver que mesmo esses aí estão na faixa de 1.500, 1.300. O smartphone com esse tipo de tecnologia está ainda acima dos R$1.000, porque é mais barato até também, né? Uma questão de escala, né? Eles vão... Com o tempo é possível que isso mude, porque o que aconteceu? Por muito tempo o AMOLED sofria com um problema de saturação de cor feia, assim, ele estourava as cores, não tinha fidelidade nenhuma. Então existia uma certa recusa de parte do mercado, mesmo de high-end, em usar o AMOLED. E um grande exemplo disso é a Apple. A Apple nunca usou AMOLED. Sim. Sempre usou LCD. E é por isso que a bateria do iPhone não dura, até agora. Mas, enfim, o AMOLED foi se desenvolvendo e hoje em dia eu diria que as telas AMOLED são claramente superiores às de LCD, porque elas conseguiram se equiparar nessa questão de cor e mantêm as outras vantagens delas. Sim. Temos mais uma dúvida aqui do Paulo Binho. O número de pixels por polegada em uma tela é relevante porque alguns aparelhos têm um número bem superior ao do iPhone, por exemplo, mas visivelmente tem qualidade de tela inferior. Pois é, o PPI por si só não quer dizer muita coisa. O que você o que eles teriam que divulgar, na verdade? Pixels per degree, pixels por ângulo de visão. Então, tipo, se eu tô com o telefone nessa distância, eu tenho um certo ângulo, eu consigo ver uma certa densidade de pixels. Distante é outra coisa completamente diferente. Então, o PPI por si só não quer dizer muito mesmo. O iPhone, inclusive, é um bom exemplo. Eles nunca se preocuparam tanto em deixar a resolução o mais alta possível, mas eles sempre se preocuparam muito com fidelidade de cor, com contraste, com esse tipo de coisa mais periférica, a resolução ali, né? Eles se preocuparam mais em alta resolução nos iPads, né? Os iPads Retina. Os iPads, que são telas maiores. São telas maiores, aí faz mais sentido ter uma resolução maior e também todos esses refinamentos de imagem. Fora que no iPad você pode ter uma GPU mais forte para poder rodar jogos. Dirigir essa tela mesmo, né? Você poder renderizar as coisas que aparecem nela. Exato. O Eric está me chamando aqui de PVC da tecnologia, está insinuando que eu vou desmaiar em breve, eu acho. Ok. O Vitor Martins está perguntando qual tipo de tela vocês recomendariam para um celular de 5,5 polegadas.
Eu acho que o AMOLED é essencial, né? Sim, hoje em dia eu diria que não tem muita competição para AMOLED. Viu? A Samsung conseguiu provar que você consegue fazer uma tela AMOLED de qualidade em termos de cor e outras coisas além da questão da bateria, etc. Então, não vejo muito sentido em continuar usando LCD, né? Não, até porque o AMOLED em um aparelho com tela de 5,5 polegadas, ele é meio que essencial para ele te dar uma duração de bateria decente. Porque quanto mais tempo a tela ficar ligada, mais ela vai gastar. Então, se você usar o smartphone com tela LED de 5,5 polegadas, é muito pixel para iluminar. Ele vai consumir muita bateria. Então, o AMOLED ele acaba sendo o recomendável mesmo. Temos mais perguntas aqui do Felipe Brito. O quanto a resolução da tela afeta o consumo de energia? Tenho um telefone de 5,2 polegadas, Quad HD, com resolução Quad HD. Se fosse Full HD, o consumo iria ser mais baixo? Sim, existe a resolução afeta o consumo de energia, principalmente nas telas LCD. O que acontece, né? Quando você faz uma tela de qualquer coisa, uma tela dirigida por eletrônicos, você não tem só o pixel ali, nem só a lâmpada. Você tem um transistor, ou um grupo de transistores, que por trás disso dizem se aquele pixel deve estar aceso ou apagado. Quando você aumenta a densidade desses pixels, você, em relação aos transistores, eles se tornam menores, né? Então, a vazão de luz é menor. Para que o fabricante mantenha um brilho decente na tela, ela tem que aumentar a potência da retroiluminação por trás. Então você tem que ter, conforme a densidade de pixels aumenta, você precisa ter retroiluminação mais forte, portanto você gasta mais energia. Então, basicamente, sim. Sim, exatamente. Bom, por enquanto não temos mais perguntas. Pessoal, lembrando que estamos ao vivo aqui. Se tiverem mais perguntas sobre telas de smartphones, a gente está disponível para responder aqui para vocês. Então, falando dessas telas Quad HD que não consomem tanta energia, o que a gente tem? A gente tem o Note 4, o Note 4, Moto Max e só por enquanto, né? Por enquanto só. Acho que você não, o Flex o G3 não tem, o G3 é LCD. Ele é LCD. Sim. Por isso que ele sofreu bastante nos testes de bateria do Infolab. Assim, ele teve um desempenho decente, porque ele tinha uma bateria grande, mas ele poderia ser melhor. Assim, não, com a capacidade de bateria que ele tinha, ele poderia ir muito mais longe. Ele durou acho que menos de 8 horas ou cerca de 8 horas. Foi quase 8 horas ali, 7 alguma coisa. Enquanto os outros nessa mesma linha estão chegando aos 12. Chegando às 12 horas de uso de tela acesa, reproduzindo o vídeo em Full HD com Wi-Fi, Bluetooth ativo. Você pode ver, da própria fabricante, você tem o Flex, que era um OLED que durou 11 e alguma coisa. Ele era o campeão de bateria antes do Infolab, mas a questão é que o Flex primeira edição, ele é OLED, mas ele tem resolução HD. Exatamente. Então, é muito mais baixo. Então são duas diferenças importantíssimas em relação ao G3. Agora o G Flex 2, ele tá promissor, porque ele vai vir com tela OLED e Full HD. Sim, é bem provável que ele dure muito tempo. Ele vai durar bastante. Temos perguntas aqui. O Jangada. Gorilla Glass ou Safira? Qual a mais resistente a riscos e arranhões? Olha, acho que Safira não tem muita competição, né? Sim, Safira é completamente resistente a riscos e arranhões, a não ser que você tenha chaves de diamante. Se você andar com diamante no bolso, você tá ferrado. Aí, agora, aquela grande questão, né? Safira é inquebrável? Não. Não é isso. Ele é resistente a riscos. Quanto mais duro o seu material é, mais suscetível ele é à quebra, é mais quebradiço. Você vê isso em indústria metalúrgica mesmo. O que é o aço? O aço é uma mistura de um material maleável, que é o ferro, com um material quebradiço, que é o carbono. Você precisa de características dos dois, por isso você mistura eles. Então, o Safira é muito bom para evitar riscos, mas se ele cair no chão é bem provável que ele quebre. Triste, né? Eu vi isso. Ainda não inventaram uma tela inquebrável. Estão tentando ainda não encontraram nada que realmente nada seja. Inquebrável, né? Nada é inquebrável. Mas assim, inquebrável de acidentes do dia a dia, né? Como aconteceu com você. Você deixou cair. Sim. A altura o quê? Da sua mão, assim? Sim, eu tirei do bolso, caiu de cara assim no chão dele, quebrou. Não tinha muito o que esperar. Não tinha, tava no concreto ali. Cair no concreto
Eu nunca deixei cair o smartphone no concreto, eu já deixei cair no piso de casa, assim, e na hora que cai eu já fico assustado, já falo, nossa, ai meu bolso. Olha, a Gorilla Glass, falando nisso, fez alguns testes e eles trabalham com Safira também em outras aplicações que não para tela de smartphone. Eles fizeram alguns testes e chegaram à conclusão que o que eles usam de vidro nos smartphones é melhor do que a Safira para aquele caso ali. Agora, assim, obviamente é enviesado os testes deles, né? Eles claro. Vender o produto deles. Querem vender o peixe. Temos mais uma pergunta do Paulo Binho aqui. Além das minhas próprias experiências, já ouvi muitas pessoas reclamando de aparelhos com telas AMOLED, principalmente os Galaxy. Eles aquecem demais. Isso é pela tela mesmo ou é processador isso? Não? Bem provável que seja processador. A tela normalmente não tem muito a ver com isso. Não vai ter muito a ver, porque a dissipação de calor dele não tá Sim, não tá muito boa. Legal. A Samsung usa muito plástico, né? Plástico plástico isola, né? Bem, assim, é difícil você julgar assim sem ter. Eu não tenho um teste científico para dizer para você que os celulares da Samsung aquecem mais que os outros, mas é razoável que aqueçam. Sim. Tanto que a Samsung mesmo tem adotado agora outros materiais na construção dos aparelhos dele, como metal mesmo, né? Exato, mas eu não diria que o OLED tem relação com isso. Mas então uma construção de metal como o do iPhone é alumínio, né? A traseira. Os alumínios. E dos HTCs também, dos HTC One e assim, tal. Você vai ter uma sensação de calor até maior, mas ele vai dissipar mais calor. Vai ser basicamente como usar um MacBook Pro, né? Que ele esquenta bastante, mas ele não para de funcionar, não dá problemas de desempenho. Exatamente. Tanto é que, se você for analisar em termos de desempenho de processador, o processador quando chega num certo nível de temperatura, eles têm controles automáticos que fazem com que o desempenho dele caia para que o negócio não frite, né? Então, se você olha para os aparelhos da Apple, eles costumam ser mais consistentes em temperatura alta. Eles conseguem manter um nível de desempenho mais estável. Mas aí também corrobora o alumínio também. Exatamente. Né? Exato. Certo, então é isso, pessoal. Semana que vem a gente está de volta ao vivo às 4 da tarde na quarta-feira e a gente vai falar sobre baterias de smartphones. Se vocês tiverem dúvidas, já podem deixar aqui pra gente, tá legal? Até mais. Até mais.